Seja bem-vindo a mais esse vídeo aí da nossa série de circuitos elétricos. E hoje nós vamos ver os exercícios sobre associação de capacitores. Nós vimos a teoria lá no último vídeo e agora nós vamos ver a aplicação disso daí. Tá certo? Vai passar o nome do livro aí em algum lugar aí embaixo. Isso aqui é o capítulo 10. Se não me falha a memória, é o capítulo de capacitores. Certo? O primeiro que eu vou resolver é o exercício número 41. Então ele dá um gráfico de tensão pelo tempo, e ele pede que a gente desenhe o gráfico da onda de corrente média para um determinado capacitor de 0,06 microfarad. Então, antes da gente fazer qualquer coisa, a gente precisa entender o que o gráfico está dizendo para a gente. Então, veja que eu tenho aqui um aumento de tensão nos terminais do capacitor, e isso está ocorrendo a uma determinada taxa. Para o segundo trecho, isso ocorre a uma taxa diferente, já que a inclinação dessa reta é diferente dessa. Ou seja, aqui eu estou crescendo a tensão no capacitor numa taxa mais elevada do que aqui, porque essa reta é mais inclinada do que essa. Aqui uma taxa ainda mais elevada. Aqui eu tenho o capacitor carregado, pois a taxa de crescimento é zero, né? É constante a tensão lá no capacitor, então eu tenho uma taxa de crescimento igual a zero. E aqui eu tenho uma taxa negativa que vai fazer com que a tensão decaia até que ocorra uma inversão de tensão, de positivo para negativo, e aí eu volto a crescer a tensão novamente com uma taxa positiva. A gente vai calcular a corrente média, então a corrente média é a capacitância vezes ΔV sobre ΔT. Nós vamos fazer isso para cada trecho e depois nós vamos montar o gráfico também para cada trecho. Cada reta dessa tem uma equação de reta correspondente. Aqui é uma tensão constante, a reta é igual a 100, né? E aqui eu tenho uma reta para cada trecho desse aqui. Se eu quiser saber a corrente instantânea, a gente lembra que o IC é CdV/dt, basta eu fazer a derivada de cada reta dessa. E eu vou encontrar então a corrente instantânea. Aqui nós estamos calculando a corrente média. Então a corrente instantânea, só para ilustrar o problema, eu tenho uma equação do primeiro grau aqui, aqui e aqui. Então a corrente instantânea aqui ela é uma corrente constante, a corrente instantânea aqui ela é uma corrente constante, a derivada do primeiro grau é uma constante. Aqui a derivada de uma constante vai dar zero, então eu não vou ter corrente, o que faz todo sentido, já que o capacitor está carregado aqui. Aqui eu vou ter uma corrente negativa, constante, e aqui também uma corrente positiva, constante. Tá certo? Apenas para ilustrar. Nós vamos calcular a corrente média. Então vamos fazer isso para cada trecho. Então de 0 a 4 eu tenho a capacitância, que é 0,06 vezes 10 a menos 6. O ΔV é um ΔV de 20 e o ΔT é um ΔT de 4. Calcula aí, vai encontrar 0,3. De 4 a 6 o ΔV é 50 menos 20 e o ΔT é 6 menos 4. Aplica a fórmula novamente, 0,9 mA. Mesma coisa para o trecho 6 e 7. O ΔV é 100 menos 50 e o ΔT é 7 menos 6. Calcula, joga na fórmula 3 mA. De 7 a 10 milissegundos, a corrente é zero, porque eu não tenho ΔV. Aqui a tensão é constante, então ΔV é a tensão final menos a inicial, é 100 menos 100 igual a zero, então eu não tenho a corrente nesse trecho. De 10 a 13, o ΔV é de 100 menos 60, então é 160. O tempo é de 13 menos 10. Então eu tenho 3 mA. Eu vou encontrar uma corrente de menos 3,2 mA. E de 13 a 15, eu tenho um ΔV de 60, dividido por um tempo de 2, 15 menos 3. Vou encontrar lá 1,8 mA. Aí basta colocar isso no gráfico, que foi o que ele pediu ali no problema. Então, cada valor de corrente que nós encontramos, cada valor de corrente média, para o mesmo intervalo de tempo, a gente plota, então, os valores das correntes. Certo? Exercício bem simplesinho. Agora a gente tem um exercício número 45, ele é um exercício de associação de capacitores. Ele dá esse circuito aqui para a gente, com o capacitor 1, 2 e 3. Esses dois estão em série, em paralelo com esse daqui.
essa série e esse paralelo estão em paralelo com a fonte. E ele pede que seja calculado lá a tensão e a carga em cada capacitor. Então ele quer a tensão e a carga para cada um desses caras aí. Então no capacitor 1, a tensão no capacitor 1 ele está em paralelo com a fonte, eu tenho uma tensão de 10 volts. A gente sabe que a carga é a capacitância vezes a tensão. Eu já tenho o valor da tensão, então para calcular a carga eu pego esse valor da capacitância, encontro a carga no capacitor 1 de 60 microcoulomb. Para calcular no 2 e no 3, a gente tem que lembrar que a carga em capacitores em série é a mesma. A carga nos capacitores em série corresponde à corrente nos resistores em série. Lá os resistores em série estão sujeitos à mesma corrente e aqui os capacitores em série estão com a mesma carga. Essa carga que eu vou ter aqui, ela é Q2 é igual a Q3 e ela é igual à capacitância equivalente desses dois multiplicado pela tensão. A tensão são os 10 volts e a capacitância equivalente, eles estão em série, são apenas 2, então nós fazemos o produto pela soma. 6 vezes 12 sobre 6 mais 12. Vou encontrar 4 microfarad, a carga é a mesma, é 4 microfarad vezes a tensão de 10 volts que eu tenho aí na associação. Eu vou encontrar lá a carga de 40 microcoulombs para eles. Tá? Então Q2 é igual a Q3, igual a 40 microcoulombs. Para encontrar a tensão é a carga dividido pela capacitância. Eu tenho agora a carga é a mesma, de 40 microcoulombs para cada um deles. E eu tenho um valor de capacitância também de cada um deles. Então é só fazer a conta para o número 2, Q2 sobre C2, eu encontro 6,67 volts. E no 3 eu encontro Q3 sobre C3, 3,33 volts. Obviamente, quando eu somar essas duas tensões, que são as tensões nos dois capacitores, eu vou ter que encontrar os 10 volts. Então, se eu somar lá 6,67 com 3,33, eu vou encontrar 10 volts, que faz todo o sentido aí. Agora, aqui no 47 é aquele exercício típico que a gente cansou de resolver aí quando a gente estava estudando lá a carga do capacitor. Né? A gente viu isso aí em vídeos anteriores. Então, se inscreva no canal para que você não perca. E no lugar de um único capacitor que a gente tinha lá, para estudar a nossa carga e descarga, agora dessa vez nós temos uma associação de capacitores. Então ele dá esse circuito, eu tenho essa chave que pode estar na posição 1 ou na posição 2. Quando ela estiver na posição 1, eu vou estar carregando essa associação de capacitores. Quando eu mudar para a posição 2, eu descarrego os capacitores. E ele pede que após t igual a 100 milissegundos, depois de eu fechar a chave aqui na posição 1, 100 milissegundos após eu fazer isso, ele quer saber a tensão AB, AC, CB e DA. Então, eu tenho aqui marcado os terminais AB, que são os terminais externos aí à associação. Ele quer saber a tensão nesse ponto aqui. Ele quer saber a tensão no AC, que é a tensão no capacitor de 8. Ele quer saber a tensão CB, que é a tensão dessa associação. E ele quer saber a tensão DA, que é a tensão aqui no resistor R1. Ele também fala que depois de 1 hora, ele vai mudar a chave para a posição 2. E ele quer saber quanto tempo demora para que o valor da tensão no resistor atinja 20 volts, certo? Então, primeiro nós vamos estudar aqui os capacitores, né, na fase de carga. Então, eu quero a tensão AB, então enxergue no lugar desses capacitores um único capacitor que está atuando conforme nós vimos anteriormente. Então, esse único capacitor é um capacitor equivalente, eu tenho esse aqui em série com essa associação em paralelo. Isso significa que eu tenho 8, esse aqui, que está em série com um paralelo, que é a soma, 12 mais 12. Dividido por 8 mais 12 mais 12, eu vou encontrar 6 microfarad. Então, aqui no lugar dessa associação, eu tenho um único capacitor com 6 microfarad. Vou calcular a constante de tempo, para esse único capacitor em conjunção com esse resistor. Então, a constante de tempo é R vezes C, 20K, o valor do resistor, vezes o capacitor equivalente. Eu vou encontrar uma constante de tempo de 120 milissegundos. Aí eu monto aquela equação de carga com essa constante de tempo. Então, VAB, né, eu estou calculando aqui. Então, VAB é o capacitor equivalente. Eu tenho que é igual a tensão na capacitância total, é o valor da fonte, que é 100, 1 menos E menos T, dividido pela constante de tempo. Então, essa é a equação. Ele quer saber para T igual a 100 milissegundos, basta eu substituir o T
aqui por 100 milissegundos, eu encontro essa tensão de 56,54 volts passados 100 milissegundos. É essa tensão que eu tenho nesses terminais aqui, entre o terminal A e B. Para calcular, então, agora a tensão no AC, o AC é aqui no capacitor de 8 microfarad, e aqui embaixo dele eu tenho um capacitor equivalente de 24, que é esse paralelo desses capacitores. Então eu tenho 8 com 24, e ele quer saber a tensão entre o A e o C. Então a carga, nós acabamos de ver no exercício anterior, a carga nesses capacitores, eles estão em série, estão com a mesma carga. Então Q1, eu chamei isso aqui de 1, Q1 e Q2, Q1 é igual a Q2, que é igual a essa capacitância total, vezes a tensão AB que nós acabamos de encontrar. Então Q1 igual a Q2 é a capacitância total, que é 6 microfarad, né? Porque essa associação aqui nós vamos encontrar os mesmos 6 microfarads que nós encontramos antes, vezes 56,54, que é a tensão que nós acabamos também de encontrar. Então Q1 igual a Q2, 339,24 microcoulomb. Bom, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. C1 é 8 microfarad, V1 é o VAC, que é igual a 24 microfarad, que é essa associação em paralelo, vezes o VCB. Isso é igual a 339,24, que é a carga. Certo? Então a carga é igual a C1V1, que é igual a C2V2, porque eles têm a mesma carga. Então, igualando as duas coisas, eu vou encontrar, isso tem que ser igual a essa carga que eu achei aqui em cima. Fazendo essa conta, eu vou encontrar o VAC igual a 42,4 e o VCB igual a 14,13 volts. Para encontrar agora a tensão no resistor, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões entre a fonte, o resistor e a tensão que eu tenho AB. Essa tensão AB, então a tensão que eu tenho na fonte é igual à tensão que eu tenho no resistor, mais a tensão que eu tenho no terminal, entre os terminais A e B. É isso que está escrito aqui. PDC é igual a E menos VAB, isso é igual a 100 menos 56,54, que nós encontramos lá, eu encontro 43,46 volts. Agora eu vou mudar a chave de posição e nós vamos ter a descarga daquele capacitor equivalente de 6 microfarad. Então, quando eu mudar aqui a chave para a posição 2, eu vou ter um circuito formado pelo resistor R1, pelo resistor R2 e pelo capacitor equivalente. Isso está desenhado aqui. Vou ter uma nova constante de tempo porque o resistor R2 agora entrou no circuito. Então, eu vou recalcular a constante de tempo. RC, 20 mais 40, vezes o capacitor. A capacitância eu vou encontrar 360 milissegundos. Temos lá a equação da corrente que circula, é a tensão da fonte, dividido pela resistência, que é a 60, 40 com 20, e menos T, 360 vezes 10 a menos 3, que é a constante de tempo. Então a gente encontra uma corrente que está circulando nesse momento da descarga, uma corrente de 1,67 vezes 10 a menos 3 e menos T, 360 vezes 10 a menos 3. Eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para que a tensão atinja 20 volts. Né? Então, passado 1 hora, com certeza esse capacitor foi levado à carga total, porque eu tenho um tempo maior, extremamente maior do que 5 vezes a constante de tempo da carga. Para eu calcular, então, quanto tempo eu vou demorar para que o resistor R2 atinja 20 volts, eu vou aplicar a lei de Ohm nele, IC-R2. O IC eu acabei de encontrar aqui em cima qual é a equação dele. E o R2 é igual a 40K. Isso tem que ser igual a 20. Então está aqui, 20 é igual a toda essa bractana. E eu vou querer encontrar o tempo. Eu tenho uma exponencial aqui, então faço essa conta. Encontro 0,3E menos T, 360 vezes 10 a menos 3. Aplica o logaritmo dos dois lados e eu fico apenas com o tempo. Aí é só calcular o tempo é igual a 433,4 milissegundos. Então, depois de 433,4 milissegundos, eu consigo que a tensão naquele resistor atinja o valor de 20 volts. Tá certo? Espero que tenha ficado claro e eu vejo você no próximo vídeo.